Paz de Deus, meus caros irmãos, Shalom. Quero pedir perdão aos irmãos aí que a imagem não está muito boa, a câmera, não sei o que aconteceu aqui, ficou meio escuro, mas eu creio que vocês vão perdoar nessa parte aí, tá, irmão? É a câmera que eu mexi em alguma coisa aqui que desregulou, depois eu vou tentar arrumar. O assunto que eu quero tratar, irmão, é um assunto até simples, porém de muita importância. Eu quero deixar claro, irmãos, que eu não sou nada, que eu não sou melhor do que ninguém, certo, irmãos? Não estou aqui para me exaltar, não sou sábio, eu estou aprendendo com vocês. Eu não gosto quando as pessoas entram no comentário xingando, tá, irmãos? Quero deixar bem claro. Ou quando entram também desfazendo, assim, de uma forma de orgulho, querendo mostrar que sabe muito, porque eu não gosto também, irmão, de mostrar aquilo que eu conheço tudo, devagarzinho, porque nós não estamos aqui para se apresentar ou para querer ser o melhor. Sempre tem gente que sabe mais, mas nunca pode achar que nós somos melhor. Melhor só tem um, que é Jesus Cristo. Deus me livre, irmão. Então, o que acontece? O orgulho espiritual, irmãos, é um dos males mais perigosos da vida de uma alma. É o que está acabando com muita igreja e com muito crente. Quando a pessoa se sente autossuficiente, irmão, ou só a igreja dele que salva, como se não precisasse mais aprender nada, entendeu, irmãos? E porque está em um determinado grupo, em uma determinada igreja, que lá é o caminho, que lá só é lá que se salva. Esse sentimento, irmão, leva a alma a cair. Você sabia disso? Enquanto a pessoa está pensando que vai ter a salvação, ela está cavando a sua própria condenação, infelizmente. Eu, irmãos, para mim sair de um sistema assim, eu tive que ser arrancado. Porque senão eu estava nessa situação. Hoje eu me considero pó. Mas eu sei o que é passar por isso. Esse sentimento leva a alma a cair em uma cegueira espiritual que pode ser fatal, porque ela não enxerga mais a necessidade de arrependimento. Você vê quando as pessoas estão nesses lugares, elas não dizem, você vai conversar, não, eu não tenho pecado, eu já sou julgado todo dia pela pregação, eu não vou ser julgado, eu já sou julgado. Onde que está escrito isso? Isso nem existe na Bíblia, irmão. Eu também pensava assim, irmão. Hoje eu posso dizer para vocês que isso não é real. Ah, mas você ficou tanto... Uma vez uma pessoa me perguntou, você ficou tantos anos lá e agora que você descobriu? Sim, e daí? O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Não estou dizendo que quem está em um lugar ou outro vai perder a alma, estou dizendo que quem é soberbo. Quando a gente descobre as coisas, a gente tem que sair, irmão. Não adianta ficar questionando. Se você quer descobrir, vai procurar. Eu não vou mais ficar aqui dando indicação, porque as pessoas só entram no xingando, irmão. Não tem assim, respeito. E a gente aqui quer fazer as coisas com educação, com respeito. Pois a pessoa chega a entrar no nosso celular para nos tratar mal. Pessoas que falavam mal do ministério lá da cidade onde mora. Depois falou, eu não falava nada. E depois veio me falar mal de mim. Eu não estou falando o nome de ninguém. Ninguém pode me condenar por isso. Se a pessoa falar, está falando de mim, não sei, eu não citei o nome de ninguém. Isso não é crime. Certo, irmãos? Crime é quando você cita o nome. E eu não estou citando o nome. Outra coisa, irmãos, isso aí é um orgulho quando a pessoa começa a se achar melhor, que nem precisa se arrepender, porque eu tenho só falta. Deus resiste o soberbo, irmão, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Eu não me acho humilde. Eu preciso de humildade. Eu não me acho nada. É Deus que tem que ver em mim o que eu preciso e eu vou lutando para isso. Estou sendo sincero, irmão. Eu me sinto um pó, só isso, mais nada. Mas a pessoa, não, eu sou salvo, eu estou no caminho, eu estou na graça. Olha o que o Senhor falou para Tiago 4, versículo 6, vou repetir quantas vezes precisar, em quantos vídeos precisar. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. O Senhor Jesus abominou esse tipo de comportamento, irmãos. Ele abominou isso nos fariseus, e os fariseus eram homens dentro do templo naquela época, eles eram homens importantíssimos no templo daquela época. Porém, eles já estavam vazios, e já estavam sem nada, a ponto do Senhor chamar eles de sepulcro caiado. Sabe o que quer dizer isso, irmão?
Se eu falar, você que está aí, um sepulcro caiado, amanhã tem um monte de gente me xingando aqui. Eu não vou falar isso. Mas o Senhor Jesus falou. E ele vai falar naquele dia. Para aquele que acha que é o tal, que é subir, mas porque entrar no meu canal esses dias, você com esse canalzinho aí, nós somos de uma denominação que tem não sei quantas denominações, não sei quantas. Irmão, eu perguntei lá de quantas que denominação, nem citei o nome. A pessoa já entra, mas você coloca a hashtag. Não, a pessoa não entende que a gente põe hashtag para nosso vídeo ser colocado no meio de igrejas evangélicas, no meio de igrejas daquela também, para que todos escutem. Eu não tenho para mim exceção de pessoas. E daí, senão esse vídeo vai ficar em qualquer lugar. Então ele tem que ter um lugar definido. Agora, às vezes eu coloco até Apocalipse, que eu estou entrando muito em tema de Apocalipse. Isso não tem nada a ver. E se eu colocar aqui também em Portugal, não tem nada a ver, porque essa sigla da tua denominação aí no Brasil, você pode usar. Aqui em Portugal, ela não é essa sigla. E outra coisa, aqui tem empresas que têm essa sigla. Então a pessoa não sabe, fica falando coisa que não sabe, irmão. Pelo amor de Deus. Deus abomina esse comportamento de fariseu, que quer ser mais santo do que o outro. Tem fariseu atrás de púlpito. Tem fariseu que bate no peito. Que eu estou na graça, que eu não sei o quê, que eu sou salvo. Esse aqui é o povo escolhido. E os outros que é escolhido não pode ser escolhido, só vocês que podem. Está falando com qual igreja? Com quem sentir a dor no cotovelo. Eu não estou falando com ninguém. Eu estou jogando aqui o chapéu. Se cair na tua cabeça e você achar que você viu, eu não tenho raiva de ninguém. Eu só estou te dizendo que se você não mudar o seu pensamento, não mudar o seu comportamento, você pode perder a sua alma. É o meu dever de falar isso. Tá? Muitos pecados podem até alcançar perdão, irmão. Está dizendo que a blasfêmia com o Espírito Santo não alcança. O adultério pode ter perdão, tá, irmão? Até a mentira, que é uma coisa grave, tem perdão, tá? Agora, a soberba, irmão, não é que ela não tem perdão, ela impede a pessoa de buscar o perdão. Que a pessoa se acha que não precisa pedir perdão. Eu já ouvi pessoas, não, nós não temos pecado, nós só temos fraqueza. Então ele não vai pedir perdão pelo pecado. Ele vai perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros. E é diferente, fraqueza nós cometemos toda hora. E pecado também. Eu já fui batizado. Mas você comete pecado. Eu duvido que você nunca mentiu. Eu duvido que você nunca chegou atrasado no teu serviço, por causa de você atrasar de propósito, e não falar para o teu patrão que foi o trânsito, e é mentira. Esses dias eu vi um pregador, não vou falar de onde foi, pregar no púlpito, ele pregou uma página branca, e depois ele disse, se alguém perguntar, diz que foi em Malaquias. Isso é mentira. Não, mas é porque... Não adianta querer desculpar, não adianta querer inventar coisa para tampar, irmão. Não tem como, tem que falar a verdade, é mentira. Ele tem que chegar lá e falar, olha, eu falei isso aqui, desculpe, eu errei. Pronto, é tão fácil. Eu falei que era para dizer tal. Só corrige isso daí. Se ele pregou outra coisa, se é problema dele, a responsabilidade é dele. Se ele pregou coisa da carne dele, isso aí não tem nada a ver com isso. Mas só de falar que é Malaquias, parece que é Malaquias, eu não sei nem quem é esse irmão, nem me interessa. Só que eu escutei, eu fiquei escandalizado, porque o irmão mentiu. Uma vez, vou falar o que aconteceu comigo, tá? Eu era de uma denominação, o irmão chegou para mim, eu falei, irmão, como é que eu faço? Eu era novinho, eu prego desde 18 anos, irmão, só que estou com 61. Mas quando eu fui para o meu ministério com 22 anos, naquela denominação, eu fiquei apavorado. Eu falei para o irmão que tinha me apresentado, eu falei, irmão, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu sou novo, não sei nem como é que eu faço. Ele falou, e o dia que eu não tenho a palavra? Porque eu achava que tinha que ficar... E eu fazia isso, irmão. No dia que eu ia atender, até hoje, quando eu vou fazer reunião aqui, eu oro, busco de Deus para pregar uma palavra cristocêntrica. Então eu ficava em oração, irmão. Entendeu? Eu ficava em oração. Eu trabalhava, mas no dia que eu tinha que atender culto, eu chegava mais cedo e ficava em oração. Eu tinha responsabilidade, eu tinha medo, irmão, de falar alguma coisa que não era Deus. E depois, está escrito assim, se o profeta falar que foi Deus que falou e não foi Deus, ele é mentiroso e o tal profeta morrerá. Está escrito, irmão. E agora todo mundo vê anjo, todo mundo vê arcanjo, todo mundo vê porta aberta. A coisa mais fácil do mundo é ver isso aí hoje. Será que viu mesmo? As pessoas não estão tendo medo mais, irmão.
Eu tenho medo, irmão. Eu tenho medo, temor e tenho medo, porque por isso que eu peço para Deus me guiar. Eu fico com medo mesmo, é verdade, irmão. Porque nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Estou sendo sincero. Agora, eu falei com o irmão, sabe o que ele disse para mim? Irmão, se você não quiser acreditar, eu não vou falar nome de igreja. Você não precisa acreditar. Ele disse para mim o seguinte, ó, abre um salmo lá e pronto, o povo não sabe, prega lá. Assim, irmão. E aí depois eu vou dizer que foi revelação. Quantas vezes esse irmão de certo fez isso e falou que era revelação? Não teve revelação nenhuma, é mentira. Não, se acontecesse isso, eu falava, olha, irmãos, eu não tenho nada, eu vou abrir aqui por fé. Era isso que eu fazia. Agora, eu não vou dizer que eu não acredito. A palavra já está revelada na Bíblia. Precisa descer um anjo para falar comigo, para me pregar a palavra. Eu orava a Deus, me vinha um capítulo na minha memória, eu acreditava que era para me ler. Eu pegava aquele capítulo, examinava ele primeiro, tirava uma análise daquele capítulo para mim não falar coisa que não devia, e pronto, só isso aí. Hoje eu sou mais atento. Hoje eu procuro saber que local que aconteceu, como é que foi, para mim não falar coisas que não é. Que tem pregador que mente. Ele fala assim, ó, vamos ler com a ajuda de Deus onde está escrito que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Pai que está no céu. Irmão, isso não está na Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus, isso não é bíblico. Isso aí é do Alcorão, da Sorata, versículo 50. Na Bíblia está dizendo assim, não cai nenhum fio de cabelo da vossa cabeça. No Alcorão que está escrito uma folha. Mas nós sabemos, claro, que também não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Porém, dizer que está na Bíblia é mentira. Meus irmãos falavam aí, outro falava assim, esses tempos aqui, irmão, teve um irmão que me contaram, né? Eu não gosto de falar coisas que me contaram, mas eu acredito que a pessoa não ia mentir para mim, né? É uma pessoa até que tinha ministério naquele lugar, inclusive não tem mais, porque foi impedido de ficar pregando o evangelho, tá entendendo, irmão? Não queriam, chamaram ele lá, para ele parar de falar, ensinar as crianças o evangelho, que era para pregar mais benção. Eu estou falando isso, é verdade, você não precisa acreditar em mim, mas isso é verdade. Tá assim, tá, irmão? E essas pessoas dizem que vai entrar no céu, né? Então o irmão disse para mim que o irmão lá chegou, vamos ler com a ajuda de Deus, onde está escrito que é impossível que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam ninho. Isso ficou a igreja um tempão procurando. E sabe quando ia achar? Nunca, porque isso não está escrito, irmão. Ele disse que Deus revelou que estava escrito. Aonde? Isso não está escrito. Isso, Martinho Lutero falou isso aí numa pregação usando um exemplo. Mas esse exemplo não foi ele também que fez esse tipo desse verso. Tem uma origem, né? Uma origem. Alguns, eu não sei, eu não vou dizer que sei. Alguns dizem que é um provérbio chinês. Alguns dizem, eu não sei, tá, irmão? Sou bem sincero, quando eu não sei, eu não sei. Mas Martinho Lutero usou isso, mas não disse que estava na Bíblia. Aí o irmão disse que está na Bíblia, ninguém achou, olha que vergonha. Teve que ler outro capítulo. E aí, se tem alguém lá visitando, mas não é o Espírito Santo que fala? Isso que eu estou falando é falar mal, irmão? Pelo amor de Deus, eu quero que Deus salve esse irmão, não tem nada com isso. Mas eu estou mostrando para vocês que essas pessoas, ainda se você for falar com elas, elas ficam bravas. E vão dizer que você é um pecador, que você não tem nada que se meter, que você está falando mal, que você está difamando, sendo que elas estão cometendo uma mentira, enganando o povo. Aí todo mundo tem que ficar quieto, porque um mentiroso quer que todo mundo fique quieto. Ah, mas ele não fez por mal, ele não sabia. Então tá bom, ele pediu perdão, tá perdoado. Mas ele tem que ser sincero. Agora o outro levanta, aqui é a graça de Deus, aqui não sei o quê. Não é só uma igreja que faz isso, tá, irmão? Tem outra, é a nossa igreja, não. Tem muitas que fazem isso. Tem outras também que dizem que só elas que vão entrar no céu. Não é uma só não, tá? Tem outras. E estão envolvidas com sistemas federativos, com federações religiosas, mentem, dizem que não estão. Outras fazem coisas erradas por trás dos bastidores. Tá, irmão? Você não pode me acusar. Eu não estou falando o nome de ninguém. Eu não tenho ódio da sua denominação. Mas estou falando a verdade. Esses dias uma irmã me ligou. Você falou que tinha maçonaria em tal denominação. Você nunca provou. Eu não posso falar o nome da pessoa que me falou, porque é um irmão do ministério que me contou. E é um irmão antigo. Se ele está mentindo, se ele mentiu para mim, então
Tá ruim, o ministério antigo falar uma mentira dessa para mim na minha casa, sem contar outras coisas que depois eu descobri, que é claro que eu não posso colocar aqui, e não posso falar o nome para ninguém, porque isso é grave. Eu não posso citar nome de denominação também. Eu não estou citando, porque não é uma só, são várias. E tem sim, irmão. Mas você vai falar a verdade, as pessoas são soberbas, são orgulhosas, são reticentes naquilo, e negam e falam, não, você vai para o inferno, você tem ódio. Ódio do quê? Quer dizer que pregar a verdade é ter ódio. Irmãos, eu estou dando um alerta. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, que não ouça. Independente de denominação. Se a sua denominação tem esse espírito de achar que só lá tem a salvação, que quem está lá dentro só é que vai se salvar, se infelizmente você está num barco errado, o barco vai afundar e você afunda junto com ele. Você gosta de onde você está? Fique onde você está. Eu não estou mandando. Aceite tudo que você ouve. Ponto. Eu estou errado? Ah, você é um pecador. É fácil para você falar isso. E você acertou. Eu sou um pecador. Você que não é. Você é santo. Eu não. Deus me livre. Deus me livre de dizer que eu sou santo, porque eu não sou. Agora você não é Deus para me condenar. Você não sabe o que aconteceu na minha vida. Você nem me conhece a minha história. Você ouviu a história da boca de outros. E eu não tenho satisfação para dar para ninguém, irmão. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus Cristo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por que você está falando isso? É porque eu estou preocupado com algumas pessoas que eu conheço que está neles entrando esse espírito contrário de achar que só eles têm salvação. Eu conheço pessoas de uma denominação que são meus amigos, estão até no ministério. Eu ligo para eles numa boa, tranquilo, conversa comigo, irmão. Não tem nada mais. Mas tem pessoas que são do banco que, se souber que esse determinado irmão já falou comigo, é capaz de nem saudar ele. Está no ministério, é capaz de nem saudar mais. E tem outros que têm medo quando me vê quando eu vou lá no Brasil. Tem medo. Parece que eu estou com uma doença contagiosa. Mas por que, meu Deus do céu? O que eu fiz para a pessoa ter medo? Pelo amor de Deus, irmãos, é uma coisa assim que, sinceramente, irmão, a gente fica até sem entender, sabe? É algo que não dá para a gente entender. Realmente não tem uma forma para a gente entender. Mas uma coisa é certa, irmãos. Vamos ficar firmes em Jesus Cristo e não deixe esse espírito de soberba entrar em você, porque senão você pode perder tua alma. É o alerta que eu estou te dando. Espero que você entenda. Deus seja louvado e que Deus salve a todos. Eu não tenho desejo que nenhum da sua denominação se perca. Não tenho ódio de ninguém. Estou falando que eu estou preocupado porque você não sabe o que vai acontecer daqui 1 ou 2 anos. Eu não duvido que demore mais que 2 anos para ser implantado um sistema aí, e aí você vai ver que você estava errado, e quando você vê, pode ser tarde demais. Então é melhor você já começar a orar e pedir agora. O que eu estou falando não é para o teu mal, é só para o teu bem. Entenda. Deus seja glorificado, fique com esse conselho. Amém e amém.